Oi, turma! Continuando a aula da semana passada, nós vamos dar continuidade aos retrovírus. Nesta aula, nós vamos falar especificamente do vírus linfotrópico de célula T humana, que também infecta célula do tipo T. E, por isso, até uma característica bem parecida com o HIV. Nós temos dois tipos de vírus linfotrópico de célula T humana, o HTLV1 e o HTLV2. O HTLV2, a gente ainda não tem muitas respostas em relação à sua infecção clínica, tá? Então, eu vou dar maior ênfase ao HTLV1, porque nós temos detalhes maiores sobre esse vírus, até porque ele acaba sendo endêmico em diversas regiões do mundo. Então, ele foi diagnosticado pela primeira vez associado à doença linfoproliferativa, ou seja, ao linfoma de célula T humano. O paciente chegou com sintomas de linfoma e, durante o estudo, descobriu-se que aquele linfoma tinha sido causado por um vírus. Esses vírus, né, principalmente o HTLV1, ele consegue ficar dentro do linfócito igual o vírus do HIV. Então, ele consegue ficar naquela latência que a gente viu na aula passada. O HTLV1, ele tem uma característica interessante, que ele pode estar associado a doenças neurológicas graves e também degenerativas. Além disso, tem-se muita incidência, né, com as uveites, que é uma doença inflamatória causada aí por ele, onde ele deixa o olho bem vermelho, a pessoa fica com fotofobia, dor nos olhos e também visão turva e embaçada. Também pode ser responsável, pode estar associado com poliartrite, dermatite e também a doença chamada PETMA, que é uma paraparesia espástica tropical ou mielopatia associada ao HTLV. É uma doença comum causada por ele. Mas assim, a gente vai ver que, apesar de ser um vírus que permanece cronicamente no organismo da pessoa, ele só vai causar esses sintomas de doença degenerativa ou até mesmo linfoma em uma pequena porcentagem da população que foi contaminada por ele. Do mesmo jeito que o HIV, o HTLV também consegue adentrar a célula T. Só que, diferente lá do HIV, aqui ele se liga às proteínas de membrana chamada GLUT. Ele vai adentrar por essas proteínas, vai sofrer desnudamento, vai perder o envelope proteico dele, e então o RNA vai ser transcrito pela transcriptidase reversa em DNA de fita simples, igualzinho acontece com o HIV. Depois, esse DNA transcrito consegue adentrar o núcleo e ele vai ser incluído, digamos assim, no DNA humano, onde, quando nós temos a transcrição do DNA do hospedeiro, ocorre também a transcrição do RNA do vírus. Esse RNA vai ser enviado para fora da célula, vai sofrer, vai produzir aí aquela proteína novamente, vai formar o envelope proteico. Esse envelope proteico, juntamente com a síntese de proteínas que foi realizado lá no nosso complexo de Golgi, faz a montagem, então, novamente do vírus. O vírus, então, vai ser liberado para infectar outra célula.
Como que o HTVL causa o câncer? No RNA deste vírus, tem-se duas proteínas muito importantes na região terminal desse RNA, que são proteínas regulatórias. A proteína conhecida como REX e a TAX. A TAX, ela tem como função, e às vezes ela não é expressada, mas quando ela se expressa, de regular a transcrição de muitos genes do hospedeiro. Ela também consegue modificar a pós-tradução, transdução desse gene. Consequentemente, causa um desregulamento da transcrição e o aparecimento, então, de alterações genômicas. Além disso, ocorre que a TAX ela consegue proteger a célula infectada de sofrer apoptose. Consequentemente, a célula consegue continuar se multiplicando com essa diferença grande, e isso faz com que a célula cancerígena se multiplique também. Vocês sabem que um dos jeitos do nosso organismo de prevenir o câncer é fazer a apoptose de células que estão com alguma transcrição errada. A partir do momento que nós não temos essa transcrição, consequentemente, não temos, essa apoptose, consequentemente, a célula vai conseguir continuar sendo multiplicada com a modificação genética dela. Mas somente 5% dos infectados por esse vírus desenvolvem câncer, tá? Então, por que isso acontece? Porque muitas vezes o nosso organismo é bem efetivo e essa TAX fica em período de latência, a doença, consequentemente, acaba não se disseminando. Mas o vírus, ele está dentro da célula, ele está lá, porque igual HIV, íamos terminar com essa doença, acaba se tornando uma doença crônica. A incidência das características clínicas desse vírus é muito pequena. Normalmente a pessoa tem o vírus, 95% da população que tem o vírus tem e não sabe que tem. Por quê? Porque não tem resposta nenhuma no organismo. Nós, quando temos uma resposta imunológica muito boa, fazemos com que tenha uma indução na latência do vírus nos linfócitos T auxiliares e esse vírus fica como se fosse dormente dentro do linfócito. Porém, é uma infecção crônica e ele pode ser reativado. Então, pode ser que a pessoa pegue o vírus na infância, na juventude, e somente observe o aparecimento da doença depois de adulto ou em idade avançada. Tanto o HTLV1 quanto o HTLV2 está presente em todos os continentes praticamente. Não se sabe ao certo a quantidade de pessoas infectadas, mas estima-se que esteja entre 10 a 20 milhões de pessoas. O HTLV1 ele está presente na África, nas Américas, tanto do Sul, do Norte e América Central. No Japão a incidência dele é bem grande, tem algumas regiões que chega a ser 27%. E também temos ele na Ásia. O HTLV2 ele está presente nos Estados Unidos, na Europa, no sudeste da Ásia, nas Américas, principalmente nas tribos indígenas e na África Central. A transmissão ocorre do mesmo jeito que o HIV. Então, nós vamos ter transfusão sanguínea, transfusão pelo leite materno, transfusão vertical, também temos a transfusão pelo sêmen,
né, pelos fluidos em geral. Só que, diferente do HIV-1, a transmissão ela depende da presença do vírus dentro do linfócito. Então, nós precisamos ter, melhor dizendo, linfócitos infectados nos fluidos orgânicos para que possa-se ter a transmissão. Isso faz com que mude um pouquinho. Lembra que o HIV eu falei que a maior taxa de transmissão era sexual? A transmissão do HTLV ocorre na sua maior parte por transfusão sanguínea, ou seja, a transfusão sanguínea é a mais eficiente via de transmissão deste vírus. Como diagnóstico, nós fazemos também igual ao HIV, nós fazemos uma triagem e depois a confirmação. A triagem geralmente utiliza-se ELISA e a confirmação por Westerbolt ou por PCR. Quando a gente fala de tratamento, depende muito do estado clínico do paciente, né? Como eu falei para vocês, a maioria das pessoas só descobre que tem esse vírus quando começa a ter os sintomas do linfoma. Então, nós vamos ter aí o tratamento com quimioterapia convencional e essa quimioterapia ela também pode ser combinada com terapia antirretroviral utilizando a cidovudina. Isso, pessoal, para pacientes com linfomas. Outro tratamento é a transfusão de medula óssea. Já quando nós falamos da doença PET-MA, não se tem um tratamento tão eficaz. Geralmente é necessário fisioterapia, pode-se utilizar alguns medicamentos para tratar os sintomas, como baclofeno, tizanidina, diazepam e a toxina botulínica. Como prevenção, também nós temos que controlar a transmissão, utilizando triagem sanguínea durante a transfusão de sangue, preservativo e também não é recomendado as mães fazerem o aleitamento materno quando elas são portadoras da doença. Essa aula foi rápida, né? Mas eu vou mandar 2 aulas para vocês essa semana. Então, nós temos essa de retrovírus e também a da rubéola. Então, assistam ela lá também. Obrigada pela atenção.